Salve, rapaziada do Exato, tudo bem com vocês? Nosso tema de hoje ele continua pegando um pouquinho aí sobre os efeitos, né, ou seja, do iluminismo, e um deles que nós vamos trabalhar é justamente a independência na América Espanhola. Para a gente dar sequência nesse conteúdo, a gente só precisa compreender, né, como que se organizava, né, fazer rapidamente uma revisão aí de alguns segundos de como funcionava a própria colonização espanhola. Lembrando que ela vai ser bastante organizada, né, com bastante controle, né, um controle bastante rigoroso, né, por causa do absolutismo. Tanto que nós temos exemplos, né, ou seja, como a própria Casa de Contratação de Sevilha, né, um órgão responsável por uma das partes administrativas na colônia. Lembrando que a sociedade espanhola ela vai ser dividida em chapetones, que eram espanhóis, né, ou seja, enviados diretos da metrópole, crioulos, indivíduos, né, brancos nascidos na colônia, certo? E aí logo na sequência nós temos mestiços, indígenas e negros, né? Ou seja, a base da pirâmide da sociedade na América Espanhola ela era escravocrata, né? Ou seja, né, um grande número de escravos nesse momento. E a gente percebe que no topo dessa pirâmide há um conflito aí, né, de interesses, né, entre chapetones e crioulos. Qual é a diferença né, entre esses dois grupos? A nacionalidade. Porque as condições capitais, né, e até mesmo, né, ou seja, étnica nesse momento, elas são as mesmas. Os indivíduos são brancos, ricos, católicos, maiores de idade. A diferença é que nós temos uma questão da nacionalidade. Os chapetones são espanhóis e os crioulos são nascidos na colônia. E por causa disso, os chapetones, por serem espanhóis, consequentemente eram privilegiados, né, ou seja, de fazer política entre colônia e metrópole e colônia, enquanto os crioulos estavam afastados, né, ou seja, desse momento. Rapidamente só para mostrar para vocês, né, ou seja, na estrutura onde nós percebemos vice-reino, que eram as áreas mais bem estruturadas, né, com desenvolvimento econômico e até mesmo urbano muito melhor, enquanto a capitania era, né, ou seja, uma espécie de abastecimento militar e inclusive até mesmo alimentício para sustentar, né, as demais áreas coloniais aí, certo? Destaque para alguns vice-reinos, como, né, ou seja, de Nova Granada e do Peru, né, onde nós temos várias áreas de mineração aí. Características, então, que vão impulsionar o processo de independência, certo? Nós temos, né, nesse momento, uma série de fatores, ela não acontece do nada, né? A primeira delas são as ideias iluministas que chegam na América, né? Desde o do comércio, né, ou seja, da Europa, nas informações, né, ou seja, trazidas pelo que estava acontecendo na Europa, como até mesmo as lojas maçônicas, né? Lembrando que as lojas maçônicas serão áreas, né, de segurança para os liberais discutirem, né, políticas iluministas para fugir dessa perseguição absolutista. E ainda nós temos um outro fator que vai cooperar muito, é que muitos dos filhos desses crioulos, né, desses grandes proprietários de terras nascidos na colônia, vão acabar sendo enviados para estudarem na Europa. E quando esses indivíduos vão estudar na Europa, eles vão ter contato com todas as transformações políticas que lá estavam ocorrendo, né? Ou seja, então nós teremos, né, ou seja, nesse momento, muitos, né, ou seja, desses filhos de latifundiários nascidos na colônia, consequentemente tendo uma formação educacional europeia iluminista e vindo para cá trazendo essas ideias. Só que quando essa molecada vai trazer essas ideias, eles não vão, né, trazer somente a ideia de liberdade econômica. Eles vão trazer, né, além dessa liberdade econômica, uma liberdade política, juntamente com, né, ou seja, um sentimento nacionalista, né, de emancipação. Outros fatores que nós temos é a independência dos Estados Unidos, né, por ser uma antiga colônia, né, dependência numa metrópole europeia, rompe, né, se organiza com as ideias iluministas, promove uma luta armada e consegue a sua emancipação. Então, a partir de 1783, os Estados Unidos se tornam uma grande referência, né, de lutas, né, ou seja, para descolonização aí nesse momento. Outro fator que nós temos é a própria expansão napoleônica, como na aula anterior vocês viram aí sobre a era napoleônica, nós vamos perceber, né, que quando Napoleão Bonaparte vai dominar vários territórios, ele vai destronar alguns monarcas absolutistas. O maior exemplo disso é o próprio rei Fernando VII, rei da Espanha em 1807, é detido pelo exército francês e é deposto. Quando ocorre essa deposição, fica o questionamento: quem é que vai assumir o controle político nas colônias, certo? Teoricamente seriam os chapetones, né, já que o rei está preso.
mas é aí que então esses crioulos vão aproveitar desse poder vago e vão iniciar campanhas de luta, né? Por mais que ocorra a restauração da coroa espanhola em 1815, certo? Os crioulos não vão mais querer voltar a essa política colonialista. Então, as lutas vão continuar acontecendo, e agora com uma maior intensificação, né? Ou seja, com maior violência nesse processo de independência, certo? E dentro dessa luta de independência nós temos alguns destaques, né? Ou seja, alguns personagens. O mais, né, ou seja, comum e cobrado nos vestibulares são dois indivíduos, né? O José Sammartí, que vai ter uma política, né, visando uma monarquia parlamentar, e o Simão Bolívar, que já visava um pouquinho mais radical, né, uma política, né, ou seja, de implementar uma república nesse momento. Então a gente percebe, né, que apesar dessas diferenças ideológicas políticas, esses indivíduos vão se unir, né, numa força militar para conseguir a independência em vários territórios aí, certo? Então, na esquerda, rapidinho mostrar para vocês o José Sammartí e à direita aí o Simão Bolívar, né? Representações. Uma questão de curiosidade que, para quem gosta de futebol, hoje, né, a Taça Copa Libertadores, ela tem esse nome em homenagem a esses dois indivíduos, né? Principalmente o Simão Bolívar, né? Que ele é conhecido em áreas como na Colômbia e na Bolívia como o Libertador. E aí nós teremos também um exemplo na América do Norte e no México, né? Porque no México ocorre um pouco diferente aqui, né? Da América Central e da América do Sul. Porque o movimento no México ele é iniciado por um padre Hidalgo, né? No movimento a partir de 1810 para 1811, que é chamado Grito Dolores, né? Onde esse padre vai reunir populares, trabalhadores livres ou escravizados, para conseguir a sua emancipação. Então esse padre vai ter uma política de república democrática. Com sucesso? Não, porque essa força que vai ser motivada pelo Grito Dolores, ela vai ser utilizada pela elite local, pelos crioulos mexicanos, né? Eles, então, para conseguir um processo de ruptura, como é o exemplo do próprio general Iturbide, né? O general Iturbide, se aproveitando dessas massas, se apresenta como uma espécie de salvador, né? E utiliza esse movimento como massa de manobra aí para conseguir a independência do México. Só que quando ocorre a independência do México, o general Iturbide vai lá, se apropria do poder e toma para si. E quando ele toma esse poder, ele vai implementar uma ditadura em 1822, certo? Então a gente percebe que esses crioulos, né, por mais que tinham uma política de independência, né, eles queriam uma independência para eles, para essa elite latifundiária, né? Então eles vão constantemente excluir negros, indígenas, mestiços, pobres, né, e até mesmo as mulheres. Então o objetivo dessa independência, né, e a gente tem um exemplo aqui no México com o Iturbide, que é criar uma independência econômica para os latifundiários nascidos em áreas coloniais, né? Então a gente vai perceber que esses indivíduos vão utilizar muito das massas para conseguir, né, ou seja, criar uma força militar e expulsar, né, os espanhóis, certo? E aí a gente, né, vai perceber, vamos voltar um pouquinho agora para o Simão Bolívar e para o José Sammartí, que nós vamos ter então esses indivíduos, né, promovendo em áreas, né, constantemente de independência aí, né? Depois eu até vou mostrar um mapa para vocês de antes e depois, ok? E aí então o Simão Bolívar ele vai promover um movimento mais radicalizado, né, dentro da América, principalmente da América do Sul, certo? Ele vai resgatar uma carta de compromisso na Jamaica, ou chamado Carta da Jamaica, que era um compromisso de que as nações já independentes, né, ou seja, os novos países, deveriam se comprometer em cooperar em outras áreas que ainda viviam sob colonização, né? E isso ele vai tentar colocar em prática tanto na Conferência de Guayaquil quanto no Congresso de Panamá, certo? Então, o que é o bolivarianismo? O bolivarianismo nada mais é do que a ideia do Simão Bolívar de unir toda a América Latina numa, né, ou seja, um único reduto com uma característica republicana e democrática, certo? Aquele sonho que a gente viu lá dos jacobinos em Revolução Francesa, o Simão Bolívar vai tentar implementar, né, ou seja, aqui, né, ou seja, na América do Sul. Então, cuidem para não cair em fake news aí de relacionar bolivarianismo com socialismo, tá ok? Lembrando que o Simão Bolívar, ele era um crioulo, ele era um grande proprietário de terra, certo? Então, ele tinha um poder aquisitivo muito forte aí. Só que a gente vai perceber, então, que nações como a Inglaterra e os Estados Unidos vão boicotar o Simão Bolívar, né? Justamente porque eles não queriam que a América Latina fosse tão independente assim. Então, vou fechar um pouco a janela aqui, só para vocês verem o mapa rapidinho. Em alguns segundos,
né, para perceber as diferenças aí, as áreas e as datas de colonização, certo? A gente tem um tempinho um pouco curto, então, se caso vocês tiverem interesse, dá uma pausa aí e fica analisando, ok? E então nós temos dois períodos de fases, né, que vão corresponder ao processo de independência. Então, meio que numa fase generalizada aí, a partir de 1820 a 1815, na ex-América Espanhola, nós temos então esse primeiro período, né, de 1820 a 1850, chamado de fase caudilesca, né? Porque beleza, conseguiu a independência, o que a gente faz agora, né? Então a gente vai ter uma disputa interna, né? As maiores áreas de independência na América do Sul, principalmente, serão republicanas, republicana presidencialista. Quem que vai presidir então a nação? E a gente vai perceber que esses latifundiários que se uniram para conseguir a independência, logo depois de conseguir essa emancipação, esses indivíduos vão começar a entrar em conflito interno, entre eles, o que são chamadas as guerras civis. Né? Então, esse primeiro período aí de guerras civis por disputa de poderes é chamado de fase caudilhesca. Por que caudilesca? Porque esses crioulos deixam de ser chamados de crioulos e passam a assumir uma postura de caudilhos, né? Ou seja, de grandes proprietários de terras, porque crioulo está associado à colonização. Então, numa ruptura cultural, não chama-se mais crioulo, e chama-se nesse momento, então, de caudilhos, certo? E aí nós teremos depois, né, ou seja, de 1850 até 1900, o que é chamado a fase da oligarquia, quando esses indivíduos vão perceber, esses grandes proprietários de terras, alguns industriais, né, das antigas áreas coloniais, né, agora já independentes, vão esquecer essa rivalidade política e vão começar nesse momento a se unir em prol de um interesse econômico. Né? Então eles vão esquecer as suas diferenças partidárias, né, e vão assumir então uma política de união para garantir os interesses econômicos. Por que essa necessidade de união? Porque eles vão perceber que pós a independência, certo? Os populares vão reivindicar direitos, vão constantemente exigir participações políticas. Então, uma forma de garantir que a elite continue dominando e os trabalhadores, os pobres, continuem pagando seus tributos, essa elite, né, proprietária, ela vai então se unir e então criar medidas, né, a partir de 1850, populistas, com a característica nesse momento de dar pequenas migalhas aos populares para tentar silenciá-los, né? Tentar, então, de certa forma, tirá-los de um jogo político, né? Então, uma forma de afastar os populares aí, certo? Dica para quem quer, né? Ou seja, compreender um pouquinho. O Gabriel Garcia Marques, ele tem dois livros, né? Chamados 100 Anos de Solidão e O Amor em Tempos de Cólera, que volta e meia sempre menciona sobre a questão colombiana ainda de permanecer, essa que é chamada a fase caudilesca e a fase oligarca. Né? São dois romances que abordam um pouquinho. Para quem tiver interesse aí, então, estudar um pouco de história sem ficar diretamente ao conteúdo aí, ok? A gente trabalha isso, né, ou seja, encerro aqui com vocês, a gente trabalha sobre essa parte de influência, né, esses períodos, né, fiquem bem ligados na questão do José Sammartí e do Simão Bolívar aí, certo? No mais, pessoal, né, um forte abraço para vocês, fiquem em casa e qualquer dúvida, mandem não seja de mensagem no Unimestre. E não esqueça que a gente está fechadão com vocês, a gente está aí então, né, se esforçando, né, para tentar, né, ou seja, levar todo o tipo de conteúdo possível para vocês. Então, se qualquer dúvida, mandem mensagem no Unimestre que a gente está junto aí para garantir a vaga de vocês no vestibular, beleza? Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.